Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos mergulhar em versículos poderosos que têm o potencial de fortalecer nossa fé e transformar nossas vidas para sempre. Imagine estar ali, nos tempos de Jesus, ouvindo diretamente de seus lábios as palavras que saciam a fome mais profunda das nossas almas. Essa mesma experiência transformadora está disponível para nós hoje através das Escrituras. Desde o princípio dos tempos, a humanidade tem buscado preencher um vazio interior, ansiando por respostas e satisfações que o mundo simplesmente não pode oferecer. Mas em Jesus Cristo encontramos a promessa clara e transformadora de que Ele é tudo o que realmente precisamos. Nesta mensagem, exploraremos como Jesus se revela como o pão da vida, como suas palavras nos oferecem vida eterna, como seu sacrifício nos liberta do pecado e como Deus nos presenteia com a vida eterna em Cristo. Cada versículo que vamos examinar é uma janela aberta ao amor infinito e à generosidade inesgotável de Deus. Através dessas palavras registradas na Bíblia, descobriremos como os ensinamentos de Jesus continuam sendo uma fonte de esperança e nutrição espiritual para milhões ao redor do mundo. Não são simples palavras numa página, são chaves que podem abrir as portas do nosso coração para um relacionamento mais profundo com Deus. Mas antes de começarmos, eu te convido a garantir que você está inscrito neste canal. Sua inscrição é essencial para que você não perca nenhum vídeo e possa continuar se alimentando com a palavra de Deus. Além disso, não hesite em deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas que possam precisar dessa mensagem e deixar um comentário contando como ela impactou a sua vida. Que o Espírito Santo abra nossos corações e mentes enquanto nos preparamos para receber essas verdades eternas. Glória a Deus por este momento que compartilharemos juntos. Agora vamos começar. Número 1. Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Cristo foi oferecido uma única vez para levar os pecados de muitos, e é isso que o torna único. Seu sacrifício na cruz não foi apenas mais um entre muitos, nem algo que precise ser repetido de tempos em tempos, como acontecia na antiga aliança com os sacrifícios de animais. No passado, o povo de Israel precisava oferecer sacrifícios continuamente porque o problema do pecado nunca era resolvido de forma definitiva. Mas com Cristo, tudo mudou. Seu sacrifício foi perfeito, suficiente e definitivo. Na cruz, Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus e abriu um novo e eterno caminho para a humanidade. Foi um sacrifício único, sim, mas de valor infinito, porque foi o Filho de Deus quem tomou o nosso lugar. Cristo carregou voluntariamente os nossos pecados. Ele, que não conheceu pecado, tornou-se pecado por nós. Assumiu o castigo que merecíamos, levando sobre si a culpa e a condenação da humanidade. Seu sacrifício foi substitutivo, porque tomou o nosso lugar. E foi expiatório, porque pagou o preço necessário pela nossa redenção. Sua morte na cruz resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. Graças a isso, não precisamos viver sob a sombra da condenação. Hoje, a salvação está disponível para todos os que creem nele, não por mérito próprio, mas pelo que ele já fez. Agora, pensemos na promessa de sua volta. Jesus não apenas morreu e ressuscitou, ele também prometeu que voltaria. Mas sua segunda vinda será diferente. Na primeira vez, veio para lidar com o pecado, oferecendo-se como sacrifício. Mas da próxima vez, virá com um propósito distinto. Não virá para tratar novamente do pecado, pois essa parte já está resolvida. Em seu retorno, virá para concluir a obra da redenção, para trazer salvação plena àqueles que o aguardam com expectativa. Seu retorno não será um momento de juízo para os que creem, mas um tempo de libertação e plenitude.
Ele estabelecerá seu reino eterno, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. E enquanto aguardamos esse momento glorioso, não devemos esperar de forma passiva. A esperança em sua volta deve nos motivar a viver de forma ativa, em santidade e serviço. A fé em suas promessas nos fortalece para enfrentar as dificuldades da vida. Dá-nos perseverança em meio às provações. Vivemos com a certeza de que o que enfrentamos hoje é temporário, porque um dia Cristo voltará para restaurar todas as coisas. E essa esperança não é apenas um consolo, é uma motivação para vivermos de acordo com a sua vontade, para compartilharmos o seu amor com os outros e para perseverarmos com os olhos fixos na eternidade. Mas enquanto esperamos sua volta, já experimentamos os efeitos de seu sacrifício hoje. Porque graças ao que Cristo fez, vivemos em liberdade. Já não estamos presos à culpa ou ao medo. Fomos perdoados e renovados. Nossa identidade agora está em Cristo. E isso se manifesta em como vivemos, em nossas relações, em nossas decisões. O sacrifício de Jesus nos dá um propósito eterno. Transforma-nos de dentro para fora, para que possamos refletir seu amor aos outros. Não podemos esquecer que seu sacrifício nos oferece uma certeza absoluta de salvação. Não se baseia no que podemos fazer, mas naquilo que ele já fez. Isso nos dá paz, nos liberta da culpa e do medo, e nos concede uma confiança inabalável em sua fidelidade. E quando enfrentamos tempos de crise, essa segurança nos sustenta. Não importa o que enfrentemos, podemos confiar que Cristo cumprirá sua promessa. Número 2, João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão profundo que desafia a nossa compreensão. João 3 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse "de tal maneira" não é uma expressão qualquer, mas uma revelação da imensidão de um amor que transcende barreiras, que é ativo, que se demonstra em ações concretas. Não é um amor passivo, nem limitado pelas nossas falhas ou méritos. É um amor que se estende a toda a humanidade, sem distinção de raça, cultura ou condição. Um amor tão grande que Deus tomou a iniciativa de oferecer o que ele tinha de mais precioso, seu Filho unigênito. Esse amor é incondicional, não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. É sacrificial porque Deus deu o seu Filho, não em troca de algo, mas porque nos amou primeiro. E é transformador, porque muda vidas, quebra correntes, cura corações e restaura o que estava perdido. Esse amor não se conforma em nos deixar como estamos. Ele nos transforma desde o mais profundo do nosso ser. Através desse amor, Deus não apenas deseja nos resgatar, mas também nos tornar novos, completos nele. Pensemos no que significa Deus ter dado seu Filho. Esse não foi um presente comum, foi um ato de amor supremo. Jesus, o Filho unigênito, foi enviado como a mais alta expressão do amor divino. O sacrifício de Cristo não foi fácil, custou tudo, mas esse sacrifício era necessário para nos conceder aquilo que jamais poderíamos alcançar por nós mesmos, a vida eterna. O que vemos em João 3 é que o amor de Deus não fica nas palavras, ele se converte em ação. É Deus tomando a iniciativa, assumindo o custo infinito da nossa redenção e oferecendo um propósito eterno para as nossas vidas. Para nós, esse sacrifício tem um valor incalculável. Não é apenas um evento histórico, é uma demonstração de um amor personalizado. Cada um de nós pode dizer: Cristo morreu por mim. O seu amor não é genérico, é pessoal. Deus nos ama a cada um de maneira única e profunda, e essa verdade deveria encher nossos corações de gratidão e reverência. Receber esse presente não é apenas aceitar um fato, é acolher a graça abundante de um amor que não tem fim. Agora, como respondemos a esse amor?
A fé não é apenas acreditar que Deus existe ou que Jesus morreu na cruz. A fé verdadeira implica confiar pessoalmente em Cristo. É reconhecer que precisamos desse amor, que não podemos nos salvar por conta própria. Implica aceitar o presente que Deus nos oferece, entregar-nos a Ele com todo o nosso ser e permitir que seu amor nos transforme. Ao crer nele, somos salvos do juízo, mas também somos convidados a viver uma nova vida em Cristo, uma vida cheia de propósito e esperança, onde nosso destino eterno está garantido. A fé em Cristo traz transformação pessoal. Não muda apenas a nossa relação com Deus, mas também conosco mesmos e com os outros. Nossa identidade já não está baseada no que o mundo diz sobre nós, mas no que Deus declara. Em Cristo, somos novas criaturas, com uma mente renovada e um coração transformado. Essa transformação interior se manifesta exteriormente. Vivemos uma vida de gratidão, de amor ao próximo, de serviço, e nosso testemunho se torna visível para os que nos cercam. Esse amor não impacta apenas a nossa vida pessoal, também tem um alcance comunitário. Nas nossas famílias, o amor de Deus restaura relacionamentos, nos dá um novo alicerce para construir e nos permite deixar um legado espiritual que influenciará gerações futuras. Na sociedade, o amor de Deus nos impulsiona a servir de forma altruísta, a lutar por justiça e a sermos um testemunho vivo de seu poder transformador. O amor de Deus não é apenas recebido, ele é refletido. Esse amor que nos transformou nos impulsiona a amar os outros de forma sacrificial, a doar, a reconciliar, a servir com compaixão. E enquanto fazemos isso, esse amor se multiplica, impactando vidas e deixando uma marca que transcende o tempo. Número 3, João 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. E eu quero que você pense por um instante no que isso realmente significa. O pão, nos tempos de Jesus, não era apenas um acompanhamento à mesa, era o alimento principal, o essencial para viver. Jesus usa essa imagem, algo tão básico, tão necessário, para nos ajudar a entender que ele não é apenas uma opção a mais, não é um complemento para nossas vidas espirituais. Jesus é essencial. Ele é o sustento da alma. Assim como o corpo não pode sobreviver sem alimento, nosso espírito não pode viver sem Cristo. Imagine por um segundo o que isso implica. Quando Jesus se declara o pão da vida, ele está dizendo que, sem ele, sem essa conexão espiritual, morremos de fome por dentro. Falta-nos algo profundo, algo vital. Talvez às vezes não reconheçamos isso, porque estamos tão ocupados tentando preencher nossas vidas com outras coisas, distrações, ocupações, tentando alimentar nossa alma com o que não pode realmente saciá-la. Mas quando a alma tem fome, há apenas um lugar onde podemos encontrar satisfação: em Jesus. E isso vai muito além do físico. Jesus não está falando apenas de encher o estômago. Ele está falando de encher o coração, de saciar a alma. Aquele que vem a mim nunca terá fome. O que isso significa? Não é apenas uma promessa de bem-estar temporário, é uma promessa de plenitude eterna. Não importa quantas vezes nos sintamos vazios, quando vamos a Jesus, ele nos preenche de uma maneira que nada mais pode fazer. Agora, pensemos no contexto histórico. O pão era o que mantinha as pessoas vivas naqueles tempos. Era o básico, o necessário para sobreviver dia após dia. E Jesus conecta essa necessidade humana fundamental com sua identidade divina. Assim como o pão no deserto sustentava os israelitas, ele é o novo pão, o pão eterno que nunca se acaba. Onde o maná era temporário, Jesus é eterno. Ele supera qualquer provisão anterior.
Aquilo que Deus fez no passado com o maná, agora Ele faz de maneira perfeita e definitiva em Cristo. Mas não para por aí. A beleza dessa promessa está no fato de que não é apenas para alguns poucos. Jesus diz: aquele que vem a mim. Isso é para todos. Não importa quem você seja, o que você tenha feito, sua história ou sua condição social. Jesus está dizendo: venha, eu estou esperando por você. E o que acontece quando cremos nele? Nunca terá sede. Essa sede, esse vazio que às vezes sentimos por dentro, só pode ser saciado por Cristo. A sede espiritual é mais profunda do que qualquer necessidade física que possamos ter. Podemos estar rodeados de tudo o que o mundo oferece, mas se não tivermos a Cristo, essa sede nunca desaparece. A promessa de Jesus não é só para os que se acham dignos, é para todos que se aproximam dele. E essa é a maravilha do seu amor. Não precisamos merecê-lo, não temos que cumprir requisitos para recebê-lo. Basta vir e crer. E nesse simples ato de fé, encontramos a satisfação que sempre buscamos. Jesus nos convida a confiar nele completamente, a crer que nele temos tudo o que precisamos. Mas deixa eu te dizer algo, não é apenas um ato de fé pontual. A fé em Jesus é algo dinâmico, contínuo. Não é que você vem um dia e tudo está resolvido para sempre. A vida com Jesus é um relacionamento, uma caminhada diária. O que crê em mim, diz Jesus, ele não está falando de um simples concordar com a mente. Está falando de uma fé viva, uma confiança que se renova todos os dias. Essa é a fé que transforma, a fé que muda a nossa perspectiva de vida. E quando permitimos que essa fé transforme o nosso olhar, começamos a viver de maneira diferente. Já não buscamos satisfação nas coisas passageiras do mundo, porque reconhecemos que tudo o que precisamos encontramos em Cristo. Nossas prioridades mudam, porque agora entendemos que as coisas espirituais, o eterno, têm muito mais valor do que qualquer conquista temporária. Jesus nos convida a experimentar essa plenitude, essa satisfação que não se esgota. Não é uma satisfação passageira como as do mundo, é algo eterno. Quantas vezes sentimos que nos falta algo, mesmo tendo tudo o que precisamos fisicamente? Porque mesmo tendo tudo o que o mundo pode oferecer, sem Jesus, continuamos com fome, continuamos com sede. Só Ele pode preencher esse vazio profundo que todos carregamos dentro de nós. Número 4. João 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Imaginemos um momento crucial. Um daqueles instantes decisivos que marcam um antes e um depois na vida de uma pessoa. Esse é o cenário em que se encontra Simão Pedro diante de uma pergunta que não apenas desafia sua fé, mas também coloca à prova sua compreensão de quem é Jesus e do que ele representa para ele e para o mundo. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Com essas palavras, Pedro não apenas responde a Jesus, ele também se dirige a cada um de nós, convidando-nos a refletir sobre a fonte da nossa própria vida espiritual. Esse reconhecimento de Pedro surge em um momento de crise, quando muitos seguidores confusos ou desiludidos decidem abandonar Jesus. Ali, nessa encruzilhada da fé, Pedro faz uma confissão poderosa. Jesus é o único que tem palavras de vida eterna. Não há alternativa. Não existe outro caminho que conduza à verdade e à vida plena que todos nós tanto ansiamos. Em uma era como a nossa, em que o pluralismo e as opções espirituais são abundantes, a declaração de Pedro ressoa com uma clareza contracultural. Ela nos desafia a avaliar as múltiplas filosofias e crenças que competem por nossa atenção e lealdade, colocando todas elas diante do crivo das palavras transformadoras de Jesus. As palavras de Jesus, segundo Pedro, não são meramente informação, são poder, são transformação. Não se trata apenas de viver mais tempo, mas de viver uma vida plenamente conectada com Deus.
Essas palavras têm a capacidade de mudar radicalmente nossas vidas, de nos regenerar. Para realmente vivermos, precisamos nos nutrir constantemente daquilo que Jesus nos oferece, integrando suas palavras em nosso dia a dia, através do estudo, da meditação e da oração. Naquele momento de abandono coletivo, a lealdade de Pedro se destaca como um farol de fé firme. Ele nos mostra que a fé verdadeira nem sempre é um caminho de multidões, mas muitas vezes um caminho pessoal, forjado nos momentos de solidão e provação. A verdadeira fé se mede melhor nos tempos de incerteza. Assim como Pedro, somos chamados a perseverar, a aprofundar nosso compromisso com Cristo, mesmo quando as circunstâncias parecem nos convidar a duvidar ou desistir. Mas ainda, Pedro nos mostra que a fé não se baseia em abstrações teológicas, mas em um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Conhecer a Cristo de forma íntima é o coração de uma fé duradoura. É nessa relação que encontramos a vida eterna, não apenas como um conceito futuro, mas como uma realidade presente e ativa em nossas vidas. Essa relação é cultivada por meio de práticas espirituais que nos aproximam dele todos os dias, redefinindo continuamente o que significa viver em verdadeira liberdade e plenitude. Ao reconhecer Jesus como a fonte definitiva de vida e autoridade, somos convidados a reorientar toda a nossa vida em torno do seu ser e da sua mensagem. Isso significa que cada área da nossa existência, das decisões diárias, as prioridades e relacionamentos, deve refletir nossa submissão e compromisso com Ele. Não existe separação entre o secular e o sagrado. Tudo em nossa vida deve estar impregnado de sua presença e direção. Por fim, a confissão de Pedro não é apenas um modelo de fé pessoal, mas também um chamado a compartilhar essa fé. Cada um de nós tem uma história única com Cristo, e compartilhar essa história pode fortalecer a fé de outros e guiá-los até Ele. Um testemunho pessoal e autêntico sobre como as palavras de vida eterna de Jesus transformaram nossa vida é uma ferramenta poderosa na evangelização. Por meio do nosso exemplo e das nossas palavras, podemos convidar outros a experimentar a profundidade e a riqueza de uma vida guiada e sustentada por Jesus. Número 5. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é uma realidade que afeta toda a humanidade. Não podemos escapar dele e muito menos de suas consequências. Romanos 6 nos lembra que o salário do pecado é a morte. E isso não é algo que possamos ignorar. A morte é o resultado natural da nossa rebelião contra Deus, uma dívida que todos nós acumulamos. Mas essa morte não é apenas física, ela é muito mais profunda. Estamos falando de uma morte espiritual, essa separação de Deus que nos deixa vazios, sem direção, sem propósito. Também falamos de uma morte emocional, quando sentimos aquele vazio interior, aquela desesperança que nada parece preencher. E por fim, falamos de uma morte eterna, a separação definitiva da presença de Deus, algo que realmente é a tragédia mais dolorosa que podemos imaginar. O pecado corrompe nossa verdadeira identidade, nos desvia do propósito para o qual fomos criados e nos separa da vida plena que Deus desejou para nós desde o princípio. É como andar por um caminho que sabemos que termina em abismo, mas não conseguimos parar nem mudar de direção por conta própria. Tentamos encontrar soluções com nossas próprias forças, mas sempre caímos no mesmo ciclo de pecado, morte e separação. Não há escapatória se confiarmos apenas em nós mesmos. No entanto, em meio a essa realidade escura, a luz da generosidade de Deus brilha com uma força que transforma tudo. Romanos 6, versículo 23, também nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Essa vida eterna não é algo que mereçamos, não é algo que possamos comprar ou conquistar com nossos méritos. É um presente imerecido, uma demonstração do amor incondicional de Deus. É um contraste profundo com o que realmente merecemos. Onde o pecado nos conduz à morte, a graça de Deus nos oferece vida. Esse presente da vida eterna é uma restauração completa da nossa relação com Deus. Não é uma solução temporária, nem um alívio passageiro. Deus, por meio de Jesus, providenciou uma resposta definitiva ao problema do pecado. E o mais extraordinário é que essa vida eterna não é apenas algo que experimentaremos no futuro, após a morte. É uma vida que começa aqui e agora. É uma vida com um propósito renovado, onde nossa identidade é restaurada e encontramos comunhão íntima com Deus. É uma vida de transformação contínua, onde a cada dia nos tornamos mais parecidos com Cristo. A vida eterna muda nossa perspectiva do presente, nos dá uma razão para viver com propósito, sabendo que o que fazemos hoje tem valor eterno. Ela nos liberta do medo da morte, porque sabemos que em Cristo a morte não é o fim, mas o começo de uma vida ainda mais plena. Essa vida eterna que Deus nos oferece em Cristo nos dá paz em meio às dificuldades. Mesmo no sofrimento, podemos encontrar sentido, porque sabemos que tudo tem um propósito no plano de Deus. Essa esperança inabalável nos sustenta, nos impulsiona a seguir em frente, a viver com uma nova perspectiva. E este presente da vida eterna exige uma resposta da nossa parte. Não podemos simplesmente recebê-lo como se nada tivesse mudado. O primeiro passo é reconhecer nossa necessidade de Deus, admitir que falhamos, que pecamos. Isso nos leva a um arrependimento genuíno, a essa decisão de nos rendermos a Jesus e aceitarmos seu senhorio em nossa vida. E quando fazemos isso, nossa vida começa a mudar. O amor e a graça que recebemos de Deus se manifestam em gratidão viva, em uma vida que reflete o que recebemos. A vida eterna se vê em uma transformação visível no nosso modo de viver. Já não vivemos para nós mesmos, mas para Cristo. Ela nos impulsiona a compartilhar o que recebemos, a sermos luz em meio à escuridão. Dá-nos uma nova forma de ver o mundo, nossas relações e prioridades. Esse processo de transformação não é imediato. Ele começa com uma decisão, mas se desenvolve com o tempo. É um processo de maturidade espiritual, onde aos poucos mudamos nossa maneira de pensar, nossos desejos e aspirações. Nossas prioridades se transformam, e isso se reflete em como tratamos os outros, em como tomamos decisões. O testemunho visível desse processo em nossas vidas é uma evidência do poder transformador de Deus. E é importante que essa transformação alcance todas as áreas da nossa vida, não apenas a espiritual, mas também a prática. Pensemos no empresário que descobre que há algo mais importante do que o sucesso material. Sua definição de sucesso muda, e isso afeta suas decisões no trabalho. Ou no estudante que, em meio à pressão acadêmica, encontra paz ao saber que seu valor não depende de conquistas, mas da sua identidade em Cristo. Ou ainda naquela família que, após uma perda devastadora, encontra consolo na esperança da vida eterna. E isso impacta não apenas o luto, mas também a comunidade ao redor. A vida eterna não é apenas uma promessa futura. É uma realidade que transforma nosso presente, nossas decisões e nossa forma de viver. Número 6, Filipenses, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A vida cristã é, em essência, uma maravilhosa paradoxo. O apóstolo Paulo expressou isso de forma tão profunda e poderosa ao dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa frase encapsula o que significa verdadeiramente viver com Cristo no centro de tudo. Não é apenas uma declaração teológica, é uma verdade vivida, uma realidade que transforma todos os aspectos da nossa vida diária. Viver é Cristo
Isso significa que Cristo se torna o centro gravitacional da nossa existência. Cada parte da nossa vida começa a orbitar ao redor dele. Desde nossa identidade até as decisões mais cotidianas, tudo é redefinido quando Cristo vive em nós. Já não vivemos para nós mesmos. Nossas decisões não são mais guiadas por desejos egoístas ou metas vazias, mas por seu amor, por seu propósito. A maneira como nos relacionamos com os outros muda. Nossas relações são profundamente transformadas pelo amor sacrificial de Cristo. Aprendemos a amar como Ele nos amou, a servir sem esperar nada em troca, a perdoar mesmo quando dói. Quando dizemos que viver é Cristo, falamos de uma vida com propósito eterno. Não se trata apenas de sobreviver ou passar pelos dias sem direção. Tudo o que fazemos ganha significado, do menor gesto ao maior desafio. Cada dia, cada decisão, cada conversa se torna uma oportunidade de refletir a sua glória. E isso nos traz alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da presença de Cristo em nós. Viver para Cristo não é um peso, é um privilégio. É a fonte da verdadeira satisfação. Mas Paulo não para por aí. Ele também nos ensina que o morrer é ganho. Que paradoxo extraordinário! A morte, aquilo que para muitos representa o fim, o medo, a incerteza, para o crente é ganho. Não porque desejamos a morte, mas porque sabemos que o que vem depois é infinitamente melhor. A morte perde seu poder amedrontador, porque em Cristo ela se torna a porta para a plenitude. É o momento em que finalmente veremos, face a face, aquele por quem vivemos. É o encontro com Cristo, a culminação da nossa esperança. A morte também representa a libertação final de toda limitação. As lutas, o sofrimento, a dor, tudo isso fica para trás. O que nos espera é a realização completa da nossa salvação. Uma eternidade na presença de Deus, onde não haverá mais lágrimas nem dor. Isso transforma completamente a forma como enxergamos a vida aqui e agora. Dá-nos coragem para enfrentar qualquer adversidade, sabendo que o que está por vir é melhor do que tudo o que deixamos para trás. Essa perspectiva não muda apenas como vemos a morte, ela muda como vivemos cada dia. O tempo já não é algo que simplesmente passa, mas uma oportunidade para viver com intenção, para aproveitar cada momento com foco no eterno. Nossos recursos, seja tempo, dinheiro ou talentos, tornam-se ferramentas para glorificar a Deus, para servir aos outros, para investir no que realmente importa. E quando enfrentamos desafios, já não os vemos como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de crescimento, como momentos em que Deus está realizando algo maior em nós. Essa transformação de perspectiva impacta nossas decisões diárias, nos leva a viver com uma mentalidade eterna, a olhar além do imediato. Não nos obcecamos com o sucesso terreno, porque sabemos que o verdadeiro sucesso está em seguir a Cristo e refletir sua presença em tudo o que fazemos. E essa mudança não afeta apenas a nós, mas tem um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor. Viver para Cristo se manifesta de forma prática em todas as áreas da vida. No trabalho, buscamos a excelência não para receber reconhecimento, mas para dar testemunho da nossa fé. A integridade se torna a marca registrada das nossas ações, e o serviço aos outros passa a fazer parte do nosso propósito eterno. Na família, amamos de forma sacrificial, discipulamos intencionalmente nossos filhos e deixamos um legado espiritual que vai além da nossa vida. Na comunidade, somos uma luz visível, oferecendo um testemunho de serviço desinteressado e impactando vidas de forma duradoura. Esse processo de transformação não acontece da noite para o dia. É uma jornada de crescimento e maturação.
Reconhecemos nossa necessidade de Cristo, nos rendemos progressivamente à sua vontade e, à medida que caminhamos, sua obra em nós se torna cada vez mais evidente. Claro, há desafios, lutas internas, pressões externas, mas a vitória é certa quando dependemos da sua graça, nos apoiamos na comunidade de fé e cultivamos disciplinas espirituais, como a oração e o estudo da palavra. Mas isso não termina em nós. Há um impacto geracional em tudo o que fazemos. Nossa vida se torna um exemplo vivo para a próxima geração. Nossas histórias de fé inspiram outros e os valores que abraçamos perduram em nossas famílias e comunidades. Multiplicamos nossa influência quando discipulamos intencionalmente, quando investimos em outros, quando compartilhamos o que Cristo fez em nós. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Essas palavras não são apenas uma declaração teológica. São uma verdade viva que transforma cada dia, cada decisão, cada relacionamento. Nos convida a viver com propósito eterno, a morrer para o medo e a esperar com alegria a plenitude da nossa salvação na presença do nosso Senhor. Número 7, Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A cruz é um símbolo poderoso, mas não apenas da morte de Cristo, é também da nossa própria morte. Paulo declarou isso com clareza em Gálatas 2, versículo 20, ao afirmar: já estou crucificado com Cristo. Isso não é apenas uma imagem, é uma realidade espiritual profunda. Morrer com Cristo significa que nosso ego, nossos desejos, nossas ambições pessoais já não controlam mais nossa vida. Rendemos tudo aos pés de Cristo. A vida que antes vivíamos, de acordo com nossas próprias regras, já não tem poder sobre nós. E essa morte com Cristo traz uma libertação incomparável. Nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta do peso da culpa. Agora, nossa identidade não é definida pelo que fizemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo fez em nós. A crucificação não é um ato isolado do passado, é um processo contínuo de rendição. A cada dia, somos chamados a tomar decisões que exigem negar a nós mesmos, abrir mão do controle, enfrentar o orgulho e a autossuficiência. A luta é real, mas também é real o poder de Cristo agindo em nós. Porque, embora morramos com Ele, também vivemos com Ele. E essa vida que agora vivemos não é por nossa força, mas pela graça dEle, que opera na nossa fraqueza. A vida de Cristo em nós é uma realidade sobrenatural. Quando Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está nos convidando a viver uma vida onde o poder de Cristo age em meio à nossa fraqueza, onde seu caráter se manifesta através de nós. Essa transformação acontece de dentro para fora. Já não buscamos o que buscávamos antes. Nossas aspirações mudam. Nossa mente é renovada. A vida de Cristo em nós não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade visível na forma como amamos, como perdoamos, como enfrentamos o pecado. E mais ainda, o fruto do Espírito começa a se manifestar em nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência, bondade. Tudo isso passa a fazer parte de quem somos. Não porque forçamos, mas porque a vida de Cristo flui através de nós. É uma vida cheia de poder, não o poder humano, mas o poder de Deus que nos capacita a fazer o que antes era impossível. Vivemos pela fé. Essa é a chave dessa nova vida. Não é algo que conseguimos por nós mesmos. Dependemos completamente de Cristo, de sua provisão, de sua sabedoria. A fé não é apenas crer que Ele existe, é confiar em suas promessas, em cada área da vida, cada decisão que tomamos, cada desafio que enfrentamos.
cada prova que atravessamos, tudo fazemos confiando que sua palavra é verdade e que ele é fiel para cumpri-la. A fé não é passiva, é um estilo de vida ativo, onde nos movemos conforme a sua palavra. Enfrentamos os desafios com a certeza de que ele está conosco. A vida de fé nos leva a perseverar, mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, porque confiamos naquele que nos amou e se entregou por nós. Esse processo de transformação também se manifesta em nossas relações, em nosso trabalho, em cada área da vida. Já não amamos com nossas próprias forças, mas com o amor sobrenatural de Cristo. Já não trabalhamos apenas por um salário, mas como um ato de adoração a Deus. E em nossas decisões, buscamos a vontade dele acima da nossa. Essa é a verdadeira vida em Cristo. E embora essa transformação seja profunda e poderosa, não é um processo fácil. Há obstáculos. Nos apegamos ao controle. É difícil abrir mão dos nossos próprios planos, mas em cada passo de rendição encontramos uma liberdade maior, uma paz mais profunda. A chave está em confiar no plano dele, em abrir mão do que achamos melhor para nós e abraçar o que Deus tem preparado. À medida que nos rendemos, descobrimos nossa verdadeira identidade. Não somos definidos por nossos acertos ou erros, pela aprovação dos outros ou pelas feridas do passado. Somos filhos amados de Deus, portadores de sua imagem, embaixadores de Cristo. E essa identidade nos dá segurança, nos liberta da comparação, nos permite viver com propósito e confiança em cada situação da vida, das crises às decisões difíceis. Essa nova identidade em Cristo nos sustenta, nos dá paz em meio à tempestade, nos permite amar quando parece impossível e nos guia quando não sabemos o que fazer. A vida de Cristo em nós transforma tudo, do nosso interior até cada aspecto da nossa vida cotidiana. Número 8, Romanos 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado exerceu um reinado devastador desde os dias de Adão. Ele é mais do que simples ações erradas ou maus hábitos. É uma força corruptora que afeta cada canto da vida humana. Desde os nossos relacionamentos até as nossas decisões, o pecado trouxe morte física e espiritual. E essa morte não é apenas um evento final, é uma realidade diária, uma separação constante de Deus, um vazio que nada neste mundo pode preencher. Todo ser humano, sem exceção, foi afetado por essa força. Não importa o quão boas sejam nossas intenções ou quantos esforços façamos, o pecado infectou nossa vida de forma profunda, deixando cicatrizes em nossa alma e em nosso mundo. Mas, onde o pecado tentou reinar com morte, a graça de Deus entrou em cena com uma vitória gloriosa. A graça não é apenas um conceito abstrato, é o poder ativo de Deus, a força divina que transforma vidas e reverte os efeitos do pecado. E ela o faz de forma completa. Não apenas perdoa nossas falhas, mas também nos capacita a viver uma nova vida, uma vida marcada pela liberdade e pelo poder do Espírito Santo. A graça estabelece um novo reinado, um que nos tira do domínio da morte e nos leva à vida eterna. Tudo isso é possível pela obra de Cristo Jesus, com sua vida perfeita, sua morte na cruz e sua ressurreição gloriosa. Ele venceu o pecado. Onde o pecado nos aprisionava, Cristo nos libertou. Ele é o agente perfeito da graça, o único capaz de oferecer uma solução definitiva para o nosso problema mais profundo. Sua vida foi a expressão máxima da justiça de Deus, e sua ressurreição é a garantia da nossa vitória sobre o pecado e a morte. Sob o senhorio de Cristo, encontramos não apenas perdão, mas também direção e proteção.
Jesus é nossa fonte de autoridade espiritual e, graças a Ele, podemos caminhar em uma nova vida marcada pela eternidade. É aqui que a graça se torna algo prático, algo que transforma cada aspecto da nossa vida diária. A graça nos dá uma nova identidade. Já não somos escravos do pecado, agora somos filhos de Deus. E isso muda tudo, muda a forma como nos enxergamos, muda nossos valores e prioridades. Nos dá poder para resistir à tentação e nos inspira a viver uma vida de adoração e gratidão constante. Não fomos apenas salvos, fomos transformados para viver de maneira completamente nova. Essa transformação se manifesta na vida cotidiana. Passamos a ver o mundo de maneira diferente. As coisas que antes nos atraíam já não têm o mesmo poder sobre nós, porque fomos renovados. A graça nos motiva a amar os outros, a servir com humildade, a viver uma vida que reflete a bondade de Deus. Ela nos impulsiona a viver com propósito, sabendo que fomos libertos para algo maior do que nós mesmos. Ela nos capacita a enfrentar as tentações com a certeza de que não estamos sozinhos, que Deus nos dá o poder para vencer. Para viver sob o reinado da graça, precisamos desenvolver disciplinas espirituais que nos mantenham conectados com Deus. A oração intencional, o estudo profundo da Bíblia, a adoração, tanto pessoal quanto em comunidade, o jejum e a meditação na palavra, são ferramentas que fortalecem nossa vida espiritual. Essas práticas nos preparam para as batalhas diárias, nos lembram quem somos em Cristo e nos enchem do seu poder. Quando enfrentamos tentações, a graça nos dá estratégias para vencer. Identificar os gatilhos, estabelecer limites saudáveis, buscar prestação de contas e praticar o autocontrole. São formas práticas de permanecermos firmes. Tudo isso é possível graças ao poder transformador da graça de Deus que opera em nós. E a vitória que recebemos em Cristo não é apenas espiritual, é também tangível. Vemos testemunhos reais, pessoas libertas de vícios, famílias reconciliadas pelo poder do perdão, vidas restauradas da depressão pela fé em Cristo e situações financeiras transformadas ao seguir princípios bíblicos. Tudo isso é fruto do reinado da graça em nossas vidas. Essa graça não apenas nos salva do pecado, mas nos capacita a viver uma vida plena e abundante sob o senhorio de Jesus Cristo. Número 9, Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo não é simplesmente um mestre moral ou um líder espiritual. Ele é a própria essência da nossa vida. Em Colossenses 3, versículo 4, somos lembrados de que Cristo é a nossa vida, não apenas uma parte dela. Isso significa que toda a nossa existência, tudo o que somos e fazemos, está fundamentado nele. A sua vida flui através de nós, transformando cada parte do nosso ser. E isso vai muito além do físico ou biológico. É uma transformação espiritual completa que impacta cada área da nossa vida cotidiana, desde nossas decisões até nossas prioridades. Porque agora vivemos na realidade de que Cristo está em nós. Embora Cristo seja a nossa vida neste exato momento, sua manifestação plena ainda não é visível ao mundo. Sua presença é real. Seu espírito está em ação, mas seu reino ainda não foi revelado em todo o seu esplendor. No entanto, chegará o dia em que tudo isso mudará. Cristo se manifestará em glória, e essa será uma revelação poderosa, visível para todo o mundo. Será o cumprimento de todas as promessas de Deus. Todas as verdades que hoje cremos pela fé, um dia veremos com nossos próprios olhos. A manifestação futura de Cristo marcará o início de um novo capítulo, um em que a glória de Deus será vista por todos, sem véus, sem limitações. E o mais incrível dessa manifestação futura é que nós, como crentes, também seremos manifestados com Ele em glória.
O que hoje vemos como sofrimento, dor ou luta é temporário. Todas as dificuldades, todas as provações serão insignificantes comparadas à glória que há de vir. Seremos transformados completamente, desde o nosso corpo até a nossa identidade. E naquele dia, nossa verdadeira identidade será revelada, porque mesmo que hoje vivamos na realidade do reino de Deus, o mundo ainda não enxerga tudo o que somos em Cristo. Mas quando Ele se manifestar, o mundo verá essa glória refletida em nós. Saber que essa manifestação futura está por vir muda a forma como enxergamos a vida agora. Dá-nos uma nova perspectiva. Já não nos apegamos às coisas temporárias, aos valores passageiros do mundo. Sabemos que o que realmente importa é eterno. Isso transforma nossa escala de valores, modifica nossas prioridades e nos leva a tomar decisões com uma visão eterna. Saber que participaremos da glória de Cristo fortalece nossa resistência diante das provações. Dá-nos força para perseverar quando tudo parece difícil, porque sabemos que tudo isso é temporário e que uma glória eterna nos espera. Essa esperança da glória futura sustenta a nossa fé. Dá-nos coragem para continuar, mesmo em meio às lutas, sabendo que não estamos sozinhos. Motiva-nos a perseverar, a não desistir, porque temos a promessa de que o melhor ainda está por vir. Manter viva essa expectativa transforma nossa atitude diante das dificuldades. Enfrentamos tudo com a certeza de que Cristo se manifestará e todo sofrimento fará sentido à luz dessa glória vindoura. Nossa identidade também é redefinida por essa verdade. Não somos definidos pelas circunstâncias nem pelo que o mundo diz a nosso respeito. Nossa identidade está em Cristo. E isso nos dá um valor que não pode ser medido pelas normas humanas. Nossa autoestima não depende dos nossos sucessos ou fracassos, mas do nosso relacionamento com Deus. Somos filhos e filhas de Deus, adotados em sua família, e isso nos dá dignidade e segurança na nossa posição espiritual. Essa identidade nos liberta das expectativas do mundo e nos permite viver com confiança, sabendo que pertencemos a um reino eterno. Quando mantemos uma perspectiva eterna, passamos a enxergar a vida de forma diferente. Já não nos preocupamos apenas com o que é passageiro, mas priorizamos o reino de Deus em tudo o que fazemos. Tomamos decisões que refletem nossos valores eternos, investimos nossos recursos com sabedoria, sabendo que nossas ações têm repercussões além desta vida. Vivemos com o foco no que é permanente, no que tem valor eterno, e embora a manifestação plena da glória esteja por vir, já podemos experimentar vislumbres dessa glória aqui e agora. Na nossa vida devocional, quando temos momentos profundos de intimidade com Deus, experimentamos uma amostra dessa glória futura. Na adoração, na oração, nas vitórias diárias sobre o pecado, na transformação progressiva do nosso caráter, vemos a mão de Deus agindo. São sinais do que ainda está por vir. As curas físicas e emocionais, as restaurações de relacionamentos, as vitórias sobrenaturais que experimentamos, são pequenos vislumbres da glória que nos espera. Número 10. João 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu isto? Em um momento crucial de dor e perda, Jesus se apresentou não apenas como consolo, mas como a própria essência da vida e da ressurreição. Sua declaração a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, no contexto da morte de seu irmão Lázaro, vai muito além de uma simples afirmação. É uma revelação profunda da sua identidade e missão. Aqui, Jesus usa a expressão eu sou, carregada de profundidade teológica, evocando a autodefinição divina dada a Moisés na sarça ardente em Êxodo 3, 14.
Ao afirmar ser a ressurreição e a vida, Jesus se identifica não apenas como alguém que tem poder sobre a vida e a morte, mas como a própria fonte da vida eterna. Essa revelação desafia nossa compreensão humana e a experiência limitada do mundo físico. Jesus nos ensina que a fé nele nos conecta a uma realidade que transcende a morte física. Crer em Jesus vai muito além de simplesmente concordar com verdades doutrinárias. É um compromisso transformador que muda totalmente nossa perspectiva sobre a vida e a morte. Para os crentes, a morte não é o fim, mas uma transição para uma vida eterna que já começa aqui e agora. Essa vida eterna não é apenas uma extensão de anos, mas uma qualidade de vida caracterizada por um relacionamento íntimo e contínuo com Deus, por meio de Jesus. A força dessa verdade foi dramaticamente demonstrada na ressurreição de Lázaro. Jesus não apenas pregou sobre a vida eterna, ele a manifestou de forma palpável ao devolver a vida a Lázaro. Esse ato fortaleceu a fé dos discípulos e de todos que testemunharam o milagre, mas também antecipou a própria ressurreição de Jesus, afirmando seu domínio sobre a morte. Essa demonstração tangível do poder divino convida os que assistiram a um nível mais profundo de fé e entendimento. A ressurreição e a vida que Jesus oferece têm implicações práticas profundas sobre como vivemos cada dia. Saber que a morte não tem a última palavra nos permite enfrentar o sofrimento e a perda com uma nova força. Motiva os crentes a viver não apenas para o momento presente, mas com uma orientação voltada para a eternidade. Nos encoraja a amar, a servir e a obedecer com a perspectiva de que cada ato de fé ecoa na eternidade. Nos momentos mais difíceis, a esperança da ressurreição nos serve de âncora, trazendo paz e segurança. Jesus personaliza essa promessa de vida eterna ao perguntar a Marta: "Crês tu isto?" Essa pergunta não é apenas para ela, é um convite para cada um de nós. Nossa resposta a essa pergunta define nossa trajetória espiritual. Marta respondeu com fé, um modelo que todos somos chamados a seguir. Crer em Jesus como a ressurreição e a vida é aceitar um convite para experimentar a vida em sua plenitude, aqui e na eternidade. A fé na ressurreição não transforma apenas indivíduos, mas também fortalece comunidades. Em uma comunidade de fé, essa crença compartilhada na ressurreição fomenta um apoio mútuo poderoso, especialmente em tempos de luto e provação. Os crentes se unem, oferecendo consolo e encorajamento, recordando a segurança da vida eterna. Esse testemunho coletivo de esperança se torna um poderoso sinal para o mundo, demonstrando a relevância e o poder transformador da fé cristã. Além disso, a ressurreição é central para a missão cristã. Ela motiva os crentes a compartilhar com ousadia a mensagem de esperança e vida eterna em um mundo carregado de perguntas existenciais sobre sentido e propósito. O testemunho cristão da ressurreição oferece respostas concretas e cheias de esperança. Por meio do poder transformador dessa mensagem, os crentes são capacitados para enfrentar a vida com coragem e oferecer aos outros uma perspectiva de eternidade que transforma vidas e restaura corações. Ao chegarmos ao final deste percurso pelas ensinanças de Cristo, vemos como sua identidade e sua obra transformam cada aspecto da nossa vida. Jesus não é apenas uma figura histórica ou um mestre moral. Ele é o pão da vida, a ressurreição, a justiça que triunfa sobre o pecado e aquele que tem palavras de vida eterna. Tudo o que precisamos para viver plenamente e enfrentar o futuro com esperança está nele. Aprendemos que a vida em Cristo não apenas enche nosso coração de satisfação, mas também redefine a nossa maneira de enfrentar o sofrimento, a morte e as decisões do dia a dia. Cada versículo que exploramos nos revela uma verdade poderosa. Cristo é suficiente. Seu sacrifício na cruz foi definitivo.
e sua ressurreição nos assegura que nem mesmo a morte tem a última palavra. Assim como Pedro, declaramos que não há outro lugar para onde ir, pois somente Jesus tem palavras que nos oferecem uma vida eterna, que começa aqui e agora. E como Marta, somos desafiados a crer em sua promessa, sabendo que nele a vida jamais se apaga, mas floresce em uma glória que ainda está por vir. Hoje, somos convidados a viver com essa certeza em nossos corações. A promessa de seu retorno e da nossa futura glorificação nos impulsiona a viver com propósito, amor e obediência, sabendo que o que fazemos tem valor eterno. A graça que recebemos não apenas nos salva, mas também nos capacita a caminhar em liberdade, refletindo seu amor em um mundo que desesperadamente precisa dessa esperança. Que cada um de nós continue crescendo nessa fé viva e transformadora, que muda nossas vidas de dentro para fora e nos impulsiona a compartilhar essa mensagem de vida com todos que nos cercam. Até a próxima, sigamos caminhando juntos nessa fé, apoiados na graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.